No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, vamos falar sobre saúde mental das mulheres. A dupla jornada sempre pesou para as mulheres. E com a pandemia, a carga ficou ainda maior. Elas precisam garantir o sustento da casa, ensinar os filhos e cuidar do bem-estar social de toda a família. Nesse cenário, como fica a saúde mental da mulher? Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Ilana Katz, que é psicanalista, doutora em educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e pesquisadora no Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. Com o médico Joel Renaud Júnior, diretor do Programa de Saúde Mental da Mulher do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Ele é coordenador da Comissão de Estudos e Pesquisas da Saúde Mental da Mulher da Associação Brasileira de Psiquiatria. Você vai conferir as notícias do mundo com Alexandre Soares, direto de Nova York. Os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves e a participação especial do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel Scala, bom dia, Ilana Katz, bom dia, Joel Renaud, e bom dia a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Frank, qual o seu destaque inicial? Nós temos tanta coisa essa semana, o governo usando a Lei de Segurança Nacional para calar os críticos. Está um mal-estar generalizado na sociedade brasileira. Na verdade, João, isso é manobra diversionista, né? No fundo, o governo brasileiro não fez a lição de casa, como as pessoas costumam dizer, no combate da pandemia, né? Não comprou as vacinas no tempo necessário, não investiu no isolamento social, no uso de máscaras, e agora, para tentar, digamos, tirar o foco principal, cada vez mais aumentando o número de mortos nessa pandemia, ele entra com essa questão da Lei de Segurança Nacional. Um fato tenebroso na história brasileira que deveria ter sido arquivado nos livros de história e não ser revivido, revigorado nos dias de hoje. É lamentável. Isso mostra um governo fraco que nós temos. Mas saudosistas da ditadura militar, né, Frank? Infelizmente, que é um período que, como eu disse, devia estar arquivado nos livros de história, jamais ser reverenciado, né? Eles querem agora comemorar o golpe, absurdo, comemorar um golpe de Estado, isso não tem sentido, um golpe que só trouxe coisas negativas para o país. Até quanto o campo progressista do país vai aguentar? Realmente já deveria estar atuando, nem que seja pelas redes sociais, de uma forma um pouco mais incisiva para combater esse tipo de visão nefasta para o Brasil. Mas o tema do programa de hoje é saúde da mulher. Bom dia, Ilana. Tudo bem? Seja bem-vinda novamente ao nosso programa. Bom dia, Joel, Franklin e Joel. Muito contente de estar aqui com vocês para falar desse assunto tão importante. O prazer é nosso. O que você gostaria de começar a falar a respeito da saúde mental da mulher? A gente sabe que os grupos mais atingidos na pandemia são as crianças e as mulheres. E já no início do programa eu disse, elas tomam conta da casa, elas fazem tudo, além do trabalho do home office, tem que cuidar da família. Progressivamente, que impacto tem isso na cabeça das mulheres? Olha só, Joel, eu acho que a primeira coisa para a gente trazer para essa conversa é essa ideia que você falou aí tão bem dita, né, de que os trabalhos que são responsáveis pela sustentação da vida, eles são trabalhos que nunca param. E entre esses trabalhos estão esses que a gente começou a chamar agora de serviços essenciais, né, e que colocam na nossa preocupação inicial, né, as equipes de saúde da linha de frente, a segurança, enfim, e tantos outros serviços que a gente foi entendendo que são essenciais, mas está também colocado entre esses trabalhos que são responsáveis pela sustentação da vida, a tarefa que, na maior parte das casas brasileiras, é assumida prioritariamente ou, em muitas residências, exclusivamente por mulheres. E esse trabalho qual trabalho, né? Acho que é importante a gente dizer isso. Esse é um trabalho que inclui atividade de cuidado, que inclui cuidar de pessoas,
que inclui afazeres domésticos, que inclui... E tudo isso quer dizer cuidar da vida. Porque a gente vive com os outros numa relação de muito maior dependência do que as nossas fantasias de autonomia permitem sustentar. Bom dia, Joel. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Xará. Muito honrado em estar aqui presente hoje, no mês de março, que é o mês internacional aí de saúde mental e saúde física da mulher, né? É o mês da mulher, especificamente o mês de março. E eu parabenizo a todas e eu concordo plenamente, né, com o que a Ilana falou. O que eu vejo é que alguns conceitos, eles acabam reforçando habilidades que são interessantes no sentido de você manter a nossa cultura machista, né? Todo mundo, muitas vezes, busca estudos que mostram a maior capacidade da mulher, pela maior integração até entre os hemisférios cerebrais, e em realizar múltiplas tarefas simultaneamente, né? Então, até tem-se uma discussão se isso foi algo, por exemplo, que foi sendo desenvolvido pela necessidade, ou se isso é algo geneticamente determinado. De qualquer forma, o que eu vejo é que muitas vezes as mulheres entram nessa dupla ou tripla jornada de trabalho, principalmente nesses meses agora de pandemia, homeschooling, né, que os filhos estão. Muitas mulheres hoje são provedoras de família, estão com seus maridos desempregados, então elas sustentam a casa, elas têm que ajudar as crianças, muitas vezes, a fazer tarefas escolares. Tem crianças que não têm autonomia, né, logicamente, nas aulas online, né, volta e meia, às vezes tem algum problema que os pais, e principalmente a mulher, ali está ao lado, e outras atividades que acabam incorrendo, e muitas empresas acabam não tendo essa sensibilidade de entender a mudança da conjuntura e acabam até dando mais tarefas, mais trabalho, estressando muito mais, logicamente, as mulheres, né? O que a gente vê no mundo corporativo, principalmente, é que, embora tenha havido avanços, as mulheres ainda ganham menos e, para exercer a mesma função que os homens exercem, elas acabam sendo muito mais cobradas, né, por determinadas situações que são resquícios, inclusive, machistas. Então, eu diria assim que a mulher acabou sendo, historicamente, empurrada para ter essa habilidade, né, e que, assim, se tem um aspecto bom, mas tem um aspecto também negativo, que é a omissão de muitos homens, companheiros, né, parceiros, nessas ajudas necessárias. E outra coisa que me preocupa bastante nesse momento é o número de violência, seja violência física, violência sexual, violência psicológica, que se tem contra a mulher e contra as crianças também, né? Então, o confinamento, se por um lado uniu algumas famílias, se teve alguns aspectos até positivos, por outro lado, em muitas situações, relações que já não vinham bem foram agravadas, né? Hoje a gente tem até uma rede menor, muitas vezes, de denúncia a agressões infantis, porque a escola é um meio propício para isso, e a saúde mental também, em parte, tem sido afetada por esses índices, né? Muito bem. Eu vejo também, só para finalizar essa primeira parte, que eu acho que a gente pode discutir adiante, um aumento do uso de álcool e também de drogas lícitas, por exemplo, tabaco, e também, muitas vezes, benzodiazepínicos, que são os populares calmantes, por muitas mulheres que acabam não conseguindo lidar com tanta pressão concreta que existe nessa fase da Covid-19.
Feito o diagnóstico, a gente apresentou agressão contra a mulher, física, psicológica, econômica, dupla jornada de trabalho. Agora, a grande pergunta, Ilana e Joel, que transtorno psicológico surge numa mulher que tem todos esses problemas, que tem todas essas tarefas a serem cumpridas e que não pode terceirizar isso? É ela, né? Ela que faz. O que causa isso na cabeça da mulher? Quais os primeiros problemas que surgem? Ilana. Olha, Joel, eu vou responder a sua pergunta pelo avesso, porque, assim, acho que quando a gente chega na hora de diagnosticar uma experiência de sofrimento que a gente pode classificar como transtorno ou apenas como uma experiência de sofrimento agudo numa mulher, muitas coisas outras já ocorreram antes. E é importante que a gente possa, ao falar desse sofrimento, articulá-lo a todo esse contexto, porque caso a gente não faça isso, isso vira uma responsabilidade exclusiva do sujeito que adoece. E a isso, em relação a isso, a gente tem inúmeras experiências, que é esse movimento, essa, digamos, né, como se trabalha no LATSIF, essa gestão neoliberal da experiência de sofrimento, em que o problema fica concentrado no sujeito. Então, a mulher que não aguentou, a mulher que não pôde. Mas veja, a gente vive num país, acabou de sair uma pesquisa do Think Olga, e que conta para a gente dados muito impressionantes. Aliás, recomendo vivamente a leitura desses dois levantamentos, que é a pesquisa do Think Olga e uma outra pesquisa que foi divulgada pelo jornal Outras Palavras, que é dos institutos Gênero e Número e do Sempre Viva Organização Feminista. Os dados são muito interessantes, esses que eu vou usar, eu acho que está lá no Think Olga. Mas, olha só, as mulheres gastam, em média, 61 horas por semana em trabalhos que não são remunerados no Brasil. Os homens gastam muito mais horas em trabalhos que são remunerados. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Essa não é uma discussão que vai levar a gente a dizer bom, então os trabalhos de cuidar que não são profissionais, eles precisam ser remunerados. Isso é um jeito tosco de olhar para essa questão. O que a gente precisa considerar é o reconhecimento do valor desse trabalho, que é aquele que eu falei lá no começo, né? De cuidar das pessoas, de cuidar dos afazeres domésticos, de sustentar a vida, né? Que é o que acontece ali. E esses trabalhos, eles estão tendo o reconhecimento suficiente. E como a gente vai medir esse reconhecimento? Nós estamos criando condições de salubridade mesmo para que esse trabalho possa ser produzido. E aqui eu estou me referindo à necessidade de que outros trabalhos que são remunerados guardem lugar para esse trabalho, façam condição de tempo, de dinheiro e, muito principalmente, que as políticas públicas enfrentem essas barreiras, que elas construam lugar, que elas deem legitimidade e dignidade para o trabalho do cuidado. A gente tem respondido a isso falando genericamente do que agora está muito badalado, autocuidado, né? Só que, vamos lá, vamos pensar isso aqui com calma. O autocuidado, ele não é assim tão autônomo, não é tão assim tão alto, digamos assim. Porque quem que vai dar condição para as experiências de autocuidado? Não chega a hora do autocuidado. O que é autocuidado? Quem cuida de quem cuida, que é a nossa boa e velha pergunta, né? Vou parar aqui um pouquinho para explicar para o Joel, mas depois a gente continua nesse tema. Muito bem. Eu achei interessante, Joel, a Ilana falar, ela falou, olha, eu vou deixar de lado sobre o sintoma e vou contextualizar a situação da mulher. Ou seja, ela vive numa sociedade injusta, numa sociedade doente, e ela evitou falar do sintoma, contextualizando de que essa é a sociedade que a mulher vive. Então, a doença não é dela, seria a doença da sociedade, se é que eu entendi o que a Helena falou. Você concorda? Então, na realidade, a gente precisa saber separar sintomas, né? Muitas vezes as pessoas têm sintomas de ansiedade,
sintomas de depressão, sintomas de estresse, tá? Então, muitas vezes as pessoas têm sintomas e elas acabam não tendo ainda um diagnóstico, né? A gente só faz o diagnóstico de um transtorno mental quando você tem uma persistência dos sintomas, né? Então, tem que ter no mínimo aí 2 semanas, todos os dias, você tem tristeza, você tem desânimo, você tem falta de energia, você tem pensamentos negativos, ou você tem sintomas físicos de ansiedade, taquicardia, sudorese, tremores, sensação de nó na garganta ou sufocamento, ou pensamentos assim de perda de controle, ou muitas vezes de que você tem uma doença grave, principalmente agora nessa época de Covid-19, ou pensamentos de morte recorrentes, isso causa um grande sofrimento psíquico, né? Então, eu acho que o importante em saúde mental é nós tentarmos cada vez mais buscar um diagnóstico precoce, porque o índice de pessoas que têm, por exemplo, sintomas de ansiedade, numa pesquisa recente agora do Instituto de Psiquiatria do HC, do qual eu faço parte, nas mulheres, as mulheres foram mais afetadas. Então, por exemplo, 40% das mulheres têm sintomas depressivos, não necessariamente um diagnóstico de depressão, tá? Maior que a gente fala. 35% tem sintomas de ansiedade, 37% tem sintomas de estresse. Então, é importante a gente, dentro desses contextos, buscar agir precocemente, preventivamente, para que não evolua para um transtorno mental, porque daí é claro que o tratamento, a abordagem, ela se modifica, né? Eu até gostaria de ouvir, depois da Ilana, a experiência que ela tem nesses grupos de terapeutas online, né? Em relação aos benefícios que têm sido encontrados, até no sentido de prevenir alguns distúrbios mentais, né? Seria bastante interessante uma amostra populacional dentro desse contexto que a gente está vivenciando aqui no Brasil. Lembrando que esse tratamento online é que boa parte da sociedade vulnerável, né, da população vulnerável, não tem acesso ainda à internet, né? O sofrimento provocado por uma sociedade injusta, a Ilana citou, políticas públicas serão necessárias, né? Nós vivemos um momento de pandemia. Como produzir algo que faça sentido para a mulher que está sofrendo? Sobretudo a mulher da população vulnerável, Ilana. Olha, como a gente produz as coisas? A gente produz coisas como a gente deveria produzir cuidado, né? Políticas de cuidado, e políticas de cuidado na micropolítica das relações, né? Nos encontros entre as pessoas, e na macropolítica, na gestão territorial, né? Da experiência que inclui o sofrimento. Como a gente deveria fazer isso? A gente deveria fazer isso trabalhando em rede, a gente deveria fazer isso escutando as pessoas que sofrem, escutando as mulheres, entendendo do que elas falam e para onde elas apontam as suas necessidades, para que a gente possa cuidar das causas sem ficar cuidando desse sintoma ponta do iceberg do problema, né? Agora, do ponto de vista da micropolítica, né, do sofrimento propriamente dito, o que a gente tem como recurso? A gente, quer dizer, eu como psicanalista, eu tenho o contato da palavra, né, a experiência com a palavra, a ideia da conversa, de que a gente possa falar sobre esse sofrimento, entender esse sofrimento na história da pessoa e também nessa contingência, para que com isso a gente construa recursos para lidar, que pode incluir procurar um médico, que pode incluir mudar a rotina, que pode incluir pedir ajuda, que pode incluir não aguentar mais, que pode incluir... Mas o fato é que recentemente as pessoas ligam para a gente e perguntam: oi, tudo bem? E já começam a dar risada, né? Porque é claro que não está tudo bem. Eu tenho resposta: oi,
sou brasileira, e você? Como vai estar tudo bem, vendo nesse contexto que a gente não vai estar tudo bem, né? E não está tudo bem, é todo mundo, né? Todo mundo não está bem. Todo mundo. E não está. E está tudo pior para aqueles que efetivamente se encarregam, se enlaçam com os outros, né? E isso está centrado neste trabalho que é o da mulher, de cuidar, né? Mas está centrado na nossa experiência, está também, né, colocado na nossa experiência humana de se... eu digo, não é a gente que se importa com os outros, são os outros que nos importam e que nos levam para a experiência de viver com eles. Então, quanto mais a gente fecha, mais cego a gente fica, e talvez a gente experimente pequenas alegrias, né? Mas quando a gente abre a janela, quando a gente abre essas janelas digitais também, é possível entender que está muito difícil ficar bem. E o reconhecimento disso faz parte do tratamento. Porque não dá para dizer deixa para lá, mas a pergunta é, e o que nós vamos fazer com essa situação difícil que você aí nessa sua experiência está vivendo? Qual é a invenção possível com os recursos que a gente tem? Acho que temos achado algumas boas respostas, mas de fato, quando a gente diz que a gente vive uma emergência sanitária, isso inclui os efeitos de saúde mental que também estão emergentes e graves, né? A saúde sanitária não está separada da saúde mental. Separar isso é uma divisão didática que não nos leva para lugar nenhum, né? Não tem saúde mental que resista a 3.000 mortes por dia. Não tem. É verdade. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Manter mães e bebês recém-nascidos juntos durante a pandemia pode salvar mais de 125 mil vidas. O Alexandre Soares, de Nova York, traz as informações. A pandemia de Covid-19 está afetando seriamente a qualidade do atendimento prestado a recém-nascidos e mães, resultando em sofrimento e mortes desnecessárias. A conclusão faz parte de uma nova pesquisa da Organização Mundial da Saúde, OMS, e parceiros, que destaca a importância crítica de garantir que os recém-nascidos tenham um contacto próximo com os pais após o nascimento. Isso é especialmente importante para bebés com baixo peso ou prematuros. Em muitos países, se houver suspeita ou confirmação de infecções por Covid-19, os recém-nascidos são separados das mães, aumentando o risco de morte e complicações de saúde ao longo da vida. Isto ocorre sobretudo nos países mais pobres, com o maior número de nascimentos prematuros e mortes infantis. De acordo com o relatório, as interrupções nos cuidados irão piorar esses riscos. Segundo a OMS, até 125 mil vidas poderiam ser salvas com a cobertura total destes cuidados, conhecidos como método canguru, que incluem contacto pele a pele precoce e prolongado com um dos pais e amamentação exclusiva. Entre os bebés prematuros ou abaixo do peso ideal, este método reduz as mortes infantis em até 40%, a hipotermia em mais de 70% e as infecções graves em 65%. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando sobre saúde mental das mulheres, com a Helena Katz, que é psicanalista, e o médico psiquiatra Joel Renaud Júnior. Frank Valverde. Nós temos uma linha direta, Joel, com os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, né? As pessoas podem entrar em contato conosco, enviar suas sugestões de pauta, fazer suas críticas, elogios também. Nós também gostamos de receber elogios, por que não, na verdade? Nós temos essa linha aberta direta, que é através do WhatsApp. Tá? Eu vou dar aqui o número para vocês e peço que vocês anotem e entrem em contato conosco. Prefixo 11 aqui de São Paulo e o número é 98851-2317. Eu vou repetir, prefixo 11 São Paulo,
98851-2317. Faça sua sugestão de pauta, faça sua crítica, enfim, estamos abertos para conversar com vocês através do WhatsApp. E, Joel, para cada programa, nós costumamos fazer uma enquete no Observatório do Terceiro Setor. Nós fizemos uma enquete para o tema do programa de hoje, e nós perguntamos: você acha que as mulheres foram mais afetadas emocionalmente na pandemia? E olha só o resultado, Joel. 88% disseram que sim, que as mulheres foram mais afetadas emocionalmente durante a pandemia. 12% disseram que não. Né? Mas é evidente pela conversa que nós estamos tendo aqui com a Ilana Katz e com o Joel Renault que a mulher aqui na pandemia foi bastante afetada. E eu tenho uma pergunta, né, uma questão para colocar tanto para a Ilana como para o Joel. A educação, né? A educação que nós temos, que já vinha lá antes de pandemia e que segue no período de pandemia também, de que maneira que ela tem influenciado negativamente na saúde mental da mulher? Ela tem um peso real, realmente a educação que a menina recebe, né, na formação, e o menino também, né, eu acho que ele também é um componente, né, ele vai ser um homem e ele vai também, de uma certa forma, contribuir para, de alguma forma, né, ou positivo ou negativamente, para a saúde dessa mulher. No que a educação tem influenciado a saúde mental das mulheres? Ilana. Me ajuda aqui com a sua pergunta. De que educação a gente está falando? Da educação escolar ou da cultura? Da cultura, inicialmente. Acho que você até pode colocar das duas coisas, né? Inicialmente, a cultura. De que forma a cultura ela influencia e de que forma a educação formal poderia também ajudar, que acredito eu, pessoalmente, que não tem ajudado. Acho que em algum momento o Joel Renault falou aqui, não é? A gente vive numa sociedade tem na sua entranha, né, o machismo estrutural, o que quer dizer muitas coisas, e a gente a gente tem sempre dificuldade de perceber o quanto submetido a gente está às questões que são estruturais, porque a gente tende a naturalizá-las, né? Então, isso vale para o machismo, isso vale para o racismo, isso vale para o capacitismo. A gente tende a naturalizar o que é estrutural como se não fossem construções de absoluta exclusão em que se constroem privilégios de um sob o argumento da retirada de direitos de outro. Então, é claro que nós que somos educados assim, que somos construídos nessa cultura, a gente responde no sentido de precisa se responsabilizar pela condição estrutural do que é, nesse tema que a gente está conversando aqui, o machismo. Isso passa por homens entenderem que a gente tem, como sociedade, uma dívida histórica de lugares de pertencimento, de representatividade de mulheres, de todas as mulheres, né? Não só das mulheres com as quais a gente gosta de conversar, todas as mulheres com a sua diversidade, e também das mulheres para que elas possam possam construir a sua representatividade articuladas nos seus coletivos. E eu gosto sempre de pensar isso assim, na direção da vida com os outros, né? A gente fala sempre isso e a gente fala aquela famosa frase, né, que é direitos iguais para pessoas diferentes, então é assegurando as diferenças e as mesmas possibilidades de participação social na relação com o enfrentamento de barreiras. Veja, tudo isso faz parte do ruído. Eu acho que esse ruído tá no seu aparelho. No meu? Mas tudo bem, podemos continuar. Quando o Joel responder, você tenta melhorar um pouco. Tá bom, desculpem. Bom, para concluir aí a sua questão, Franklin, quer dizer, como que a educação formal pode fazer isso? Cabe à educação formal, e acho que é um dos mandatos da escola, e em tempos de pandemia, nós temos nos relacionado e nos aproximarmos
nos aproximado de entender melhor o que é esse mandato da escola, que não se reduz à aprendizagem formal e de conteúdos acadêmicos exclusivamente, né? Mas está no mandato da escola, por exemplo, o enfrentamento de violências, como o João Renaud falou há pouco, né? A escola é um lugar que recebe denúncia de violências contra, né, intra e extrafamiliares, a segurança alimentar, a promoção de saúde mental e a educação política, né? Educação política no sentido de que a gente possa compreender e discutir, e isso eu entendo que também é promotor de saúde mental, né? Os direitos e os direitos fundamentais, os direitos civis e a condição de produção de cidadania, né? Na experiência humana, que aí eu vou fazer um pleonasmo, que é diversa, porque experiência humana inclui diversidade, né? Quando a gente diz, por exemplo, educação inclusiva, a gente tem que dizer que ou a educação é inclusiva ou ela não é a educação, no sentido de que ela não cumpre o seu mandato. A gente vai ter que chegar no dia em que a gente vai dizer educação e a gente vai pensar instantaneamente em toda a diversidade da experiência humana dentro da mesma escola. Verdade. Joel, a influência dessa educação formal e da educação de uma maneira geral, ela contribuiu para piorar a situação da mulher nesse momento de pandemia? É a pergunta do Franklin. É uma questão que eu acho importante em relação à gravidez, segundo aquele relato que vocês colocaram da Organização Mundial de Saúde, sobre parto prematuro e baixo peso ao nascer. Então, quais seriam os fatores de risco para parto prematuro e baixo peso ao nascer? Por exemplo, transtornos de ansiedade e transtornos de depressão não tratados na gravidez são fatores de risco para parto prematuro e baixo peso ao nascer. Em países não desenvolvidos, muitas vezes o pré-natal não é feito adequadamente, então aspectos nutricionais, né? Então você tem desnutrição, quadros infecciosos durante a gravidez e o puerpério também. Então são políticas públicas de saúde e acabam sendo importantes para que a gente evite parto prematuro e baixo peso ao nascer. Em 2018 e 2019, eu estive em Londres e em Paris, visitando o que a gente chama no exterior de unidades mãe e bebê, que aqui no Brasil nós não temos. Ou seja, o tempo todo lá com profissionais, inclusive da enfermagem especializados, a mãe é estimulada, mesmo com quadros de depressão, de ansiedade, a amamentar o bebê. Em momento algum, ela é separada do bebê, para que se crie esse vínculo importantíssimo do desenvolvimento emocional e cognitivo dessa criança, né? Então, a gente passa muito por políticas públicas. A gente percebe que há uma variação de prevalência de transtornos mentais de acordo com o nível socioeconômico dos países. Agora, os dados são irrefutáveis. As mulheres, elas, por exemplo, são 2 vezes mais afetadas que os homens quanto à depressão e transtornos de ansiedade. Aí a gente tem várias causas que são desde causas biológicas até questões psicossociais importantes. Então, sem dúvida alguma, a mulher é submetida a uma série de gatilhos estressores de uma forma muito mais robusta que os homens, e nessa pandemia houve um desajuste, um desequilíbrio muito grande de forças em relação a trabalhos, empresas, em relação à ajuda dentro de casa, e em relação a outros fatores, por exemplo, cuidado com pais ou avós também, medo de transmitir a doença para os
membros, é claro, da família, para amigos, esse isolamento que também muitas mulheres foram, logicamente, abaladas, a falta de planejamento, a falta de perspectiva, a desesperança em relação ao futuro. Então, as questões, eu digo, educacionais ou culturais, ou ambas, elas entram dentro desse contexto global, né? Então, quando a gente analisa um quadro de depressão ou de ansiedade, a gente tem que analisar vários fatores, desde fatores biológicos, fatores psicossociais e fatores também relacionados à educação, à cultura, ao meio no qual essa paciente está inserida e, logicamente, a evolução da família dela, né? Como a família dela sistematizou uma série de princípios, de valores, de regras naquela mulher, né? Porque isso acaba, de alguma forma, afetando tanto homens quanto mulheres, mas eu estou falando aqui, logicamente, especificamente das mulheres. Um levantamento da plataforma Gente, realizado em setembro de 2020, pelas áreas de inteligência de mercado da Rede Globo, revelou que enquanto 33% dos homens estavam ansiosos, quase metade das mulheres diziam se sentir assim, 49%. A ansiedade vem acompanhada de outros problemas. Insônia, que está presente no dia a dia de 33% das mulheres, contra 19% dos homens. Enxaqueca é um sintoma de 18% das mulheres e apenas 9% dos homens. E alimentação excessiva, que vem ocorrendo com 42% das mulheres e somente 36% dos homens. A pesquisa também apresentou a afirmação: sinto que meu equilíbrio emocional está abalado, para os entrevistados e pediu que eles respondessem se concordavam ou não com esse sentimento. 75% das mulheres diziam se sentir exatamente assim, contra 60% dos homens, Ilana. Olha só, Joel e Joel, eu vou falar com os dois ao mesmo tempo. Essa é a proposta. Para mim tá fácil, basta dizer Joel. Olha só, e Franklin, você também, veja só, eu estava aqui escutando vocês e estava pensando em algo muito, muito importante que o Joel Renault falou, que foi a nossa perda da possibilidade de perspectivar o futuro. Para usar a palavra bonita que eu aprendi nas margens do Rio Xingu, na Amazônia, a gente perdeu a chance de futurar. E isso já tem um peso gigante na vida de todos nós. E quando a gente olha para as pessoas das quais a gente se liga em práticas de cuidado, como é o caso dos pais e mães com seus filhos, essa impossibilidade de futurar, ela é ainda mais violenta, né? Você olhar para um filho e pensar, o que vai ser da vida desse cara, 2 anos dentro de casa, nessa situação X, Y, Z. Eu não estou aqui descrevendo a situação, porque eu costumo dizer que a gente está todos no mesmo mar de lama, mas não estamos todos no mesmo barco, porque uns barcos têm internet, os outros barcos não têm, uns barcos têm espaço para a criança brincar no jardim e encontrar os primos, o outro barco só não tem espaço dentro de casa. Enfim, o mar de lama é o mesmo para todo mundo e cada um tem se salvado aí com o barco que tem, o que já é um outro problema, mas não é disso que eu quero falar agora. O que eu queria aproveitar para dizer aqui é que tem algo que eu escutei, uma fala muito bonita de uma amiga contando para mim uma fala do pai para ela, em que ele diz: o sofrimento pede companhia. E quando a gente pensa nisso, né, assim, teoricamente, a gente diria o sofrimento enlaça. A gente, às vezes, tem vergonha ou algum outro tipo de constrangimento de dizer que não está bem, né? Só que, porque a gente acha, nesse mundo que a gente vive e que gere o sofrimento em torno dessas políticas que a gente já conversou, que é para sempre a gente se apresentar bem, positivo, operante e produtivo, né? Só que a gente não está, estamos tendo dificuldades, isso está absolutamente generalizado. E aí a gente não pode esquecer que essa ideia de que o sofrimento precisa ser falado porque ele produz laço.
Se eu contar para você aqui, olha, Franklin, eu estou super chateada, tenho um amigo que não está bem, amanhã você vai ligar para o Joel e vai falar, Joel, você falou com a Ilana, o amigo dela melhorou? Isso é uma forma da gente se enlaçar. É assim que a gente tece redes de cuidado. Eu queria, por último, referir aqui a um trabalho super bonito que eu tive contato recentemente, que é da Eva Feder-Kitay, que ela fala sobre ética do cuidado, dependência e deficiência, porque acho que a gente tem que aprender muito com essa, tem muito o que aprender com essa população, né? A Eva Kitay, ela diz que ao invés da gente ficar olhando a necessidade de assistência como uma limitação, é importante que a gente possa entender que esse é um recurso que está, né, a assistência ao outro, né? Esse é um recurso que está na base de uma sociedade que é capaz de dar conta das relações de dependência, que são inevitáveis, porque, veja, a gente é temporariamente independente, a gente nem nasce independente e nem é independente a vida inteira, né? Então, as relações de dependência, elas são sempre necessárias quando a gente vive entre pessoas que somos, né, desiguais. E isso que a gente possa se relacionar com isso como um fato incontornável, né, pelas nossas relações de dependência, isso trata e garante condições de cuidado para quem é cuidado e também para quem cuida. E acho que essa é uma lição importante da gente levar quando pensa em saúde mental das mulheres. Sobretudo nesses momentos de pandemia, essas redes humanitárias, no sentido de exercício da humanidade, são fundamentais para a gente passar esse momento. Joel Renaud, eu quero te ouvir depois de ouvir a repórter Isabela Alves, que traz os destaques e as notícias do Observatório do Terceiro Setor. Olá, Isabela, bom dia. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia aos convidados e ouvintes. Hoje eu trago as notícias mais acessadas do nosso portal. A primeira delas é sobre a modelo e ativista ambiental Gisele Bündchen, que lançou um projeto para que as crianças criem espaços verdes. O projeto, criado em parceria com o Instituto Alana, incentiva que as crianças tenham um vínculo emocional com a natureza desde pequenas. Outra notícia é sobre o lançamento de um livro sobre a travesti Cintura Fina. O livro, chamado Enverga Mas Não Quebra, Cintura Fina em Belo Horizonte, resgatou a história dessa importante personagem na década de 50 e sua influência no movimento LGBTQIA+ brasileiro. E para finalizar, nós temos a notícia de um aluno que arrecadou R$152 mil para um professor de 77 anos que vivia nas ruas. O professor José Villarruel, da Califórnia, ficou desempregado durante a pandemia e precisou morar temporariamente em seu carro. A sua situação mudou quando o antigo aluno o encontrou e decidiu fazer uma vaquinha online. Essas são as notícias da semana, mas para ficar por dentro de mais novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatório3setor.org.br. Obrigado, você volta na próxima semana, Isabela. Obrigada. Até lá. Em um texto para a revista Marie Claire, a roteirista Renata Correia definiu o conceito e o impacto da carga mental das mulheres. A carga mental se refere a um trabalho invisível de planejamento das tarefas domésticas e de gerenciamento familiar. Gerenciar intelectual e emocionalmente famílias inteiras, na maior parte das vezes numerosas, fica a cargo de uma única pessoa, a mulher da casa. Nesse cenário, ela não tem tempo para criar, cuidar da própria saúde, para investir na sua carreira ou para simplesmente ter 8 horas de sono. Segundo os dados recentes de um relatório das ONG Gênero e Número, da Sempre Vida, já citada pela Helena, organização feminista, 50% das mulheres brasileiras passaram a cuidar de outra pessoa durante a pandemia. Quase 40% das entrevistadas na pesquisa afirmaram que o isolamento social pôs em risco o sustento do seu lar. Dessas, 55% das mulheres eram negras, Joel Renaud. Eu quero que você responda, faça a colocação anterior, mas também comente esta informação. Então, é aí que a gente reforça a importância de políticas públicas
que realmente lutem e proporcionem igualdade de condições, né, para pessoas que sejam negras, para pessoas que tenham uma condição socioeconômica desfavorável, tenham condições de sobrevivência. E quando eu falo de sobrevivência, não é simplesmente de vida física, de vida mental, né? Porque muitas vezes você sobrevive com perda de anos em termos de qualidade de vida. O que eu observo é que muitas vezes medidas estruturais, mas também medidas simples por parte das autoridades ajudariam bastante. As pessoas, elas se queixam muito porque elas se sentem hoje na nossa sociedade, nesse momento de crise, de pandemia, de uma falta de acolhimento, de uma falta de apoio em vários níveis por parte, por exemplo, do governo federal, né? Então, por exemplo, esse auxílio aí, que é um auxílio pequeno, mas necessário para pessoas na faixa da pobreza extrema. Por que tanta demora para sair esse auxílio? O impacto desse auxílio na fome, por exemplo, de muitas dessas mulheres é devastador, né? Então, muitas dessas mulheres são efetivamente mulheres que sustentam, são mulheres negras que foram abandonadas pelos companheiros, que sustentam a casa sozinhas, os filhos sozinhas, entendeu? Fazem trabalho de diarista e outras funções, e ainda tem que lidar com uma série de limitações, acesso à internet dos filhos nas escolas públicas, dificultoso, que até agora não se resolveu. Então, eu acho que a gente está perdendo a essência de discutir questões nucleares e perdendo energia e tempo em questões periféricas que são, infelizmente, alimentadas pelo ilustre presidente da República, né? Ele deveria parar de desviar o foco de assuntos essenciais para a sobrevivência humana, aqui especificamente no nosso país, acolher mais as pessoas, deixar de levar discursos bélicos contra rivais políticos, porque o momento atual é salvar vidas. E quando eu digo salvar, é evitar, inclusive, sequelas futuras, sequelas de traumas, essas crianças que hoje estão vivenciando essa fome, essas dificuldades todas com os pais. Qual é o impacto do trauma na vida dessas crianças quando elas forem adolescentes e adultos, né? Então, isso a gente está criando um problema para as próximas 5, 6 décadas, porque vamos ter sequelados não só da doença da Covid, como também sequelados do ponto de vista da saúde mental. Então, eu acho que as condições, elas básicas, estruturais, e o acolhimento, a unidade do país, ela precisava ser resgatada. E aqui eu falo que também o nosso Congresso Nacional, o nosso Judiciário, eles precisam tomar urgente uma medida, porque ninguém governa sozinho, ninguém pode continuar repetindo um comportamento que, infelizmente, está sendo lesivo à saúde mental dos brasileiros, especificamente das nossas crianças, adolescentes e mulheres. Joel Renault, você fez uma lembrança importante no nosso programa. O tema dele é a doença mental das mulheres. Na verdade, nós vivemos num país doente, né? Estimulado por um governo anacrônico. Frank, nós temos mais 10 minutos e eu queria fechar com você. Você tem uma informação rápida e depois as suas conclusões finais, por favor. Perfeito. João, eu queria falar da nossa campanha do Observatório Terceiro Setor. A nossa campanha chama-se Observatório em Movimento. E essa iniciativa tem procurado ouvir especialistas para ter dicas, sugestões das mais variadas áreas do conhecimento sobre a melhor forma de nós vivermos nesta pandemia e também de como viver melhor após pandemia, porque essa pandemia nós estamos num pico alto, mas ela vai passar e depois vai ser outro mundo. E como é que a gente vai viver nesse novo mundo? Então, uma série de especialistas estão dando dicas de como melhor viver esse período atual e o que virá. Para você acompanhar o Observatório em Movimento, eu convido que você acesse o nosso site www.observatório3setor.org.br, 3 em numeral. E também nas nossas redes sociais, no facebook.com Observatório 3 Setor, Instagram,
@Observatório 3 Setor, youtube.com/Observatório 3 Setor. Joel, eu sei que a gente está encerrando, mas se derem para eles comentarem, rapidamente pelo menos, eu tenho uma questão que eu acho importante. O sistema de saúde brasileiro tem dado respostas a contento a respeito da saúde mental da mulher? Se for rápido, por favor, os dois. Pode começar com você, Joel. Porque aí já pode sintetizar, né? Também já falam e já sintetizam Joel, eu queria que você respondesse isso, para depois finalizar com você e com a Ilana, aliás, os dois, para os dois, o que de mais importante vocês gostariam de deixar registrado no nosso programa a respeito da saúde da mulher, que não foi dito aqui, né? Por fora do Joel entrevistador, não do Joel entrevistado. Eu acredito que há algumas ações, inclusive por parte da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, que tem sido muito positivas junto ao Ministério da Saúde. Agora, quando eu falo em cuidado da saúde mental, a gente envolve outras questões que vão além do suporte de psicólogos, psiquiatras e outros profissionais especializados na área de saúde mental. Eu falo a respeito de políticas públicas que possam efetivamente propiciar fatores de proteção contra as doenças mentais, né? Isso eu acho que o nosso governo, pela conduta que tem se estabelecido desde março de 2020 até agora, eu acho que o nosso governo está em débito, né? As pessoas, Joel, elas poderiam ter um melhor suporte. Desculpe-me, pois não. Não, eu que me desculpo, eu gostaria de conversar muito mais com vocês dois, mas e os profissionais que estão na linha de frente no combate à pandemia? O que você diria? Você sabe que 70% dos profissionais da saúde pública são mulheres, né? E a gente tem observado que 50% a 55% dos profissionais da saúde estão vivenciando um burnout, né? Que é aquele estado de exaustão, de fadiga, de cansaço, que prejudica bastante tanto a parte emocional quanto a parte física. As pessoas às vezes falam em abrir leitos, só que também uma outra parte importante é você ter capacitação de profissionais do ponto de vista técnico e profissionais com condições físicas e psicológicas ideais. Porque muitas cuidar vezes... de quem está cuidando da população, né? Exatamente. O cuidador precisa ser cuidado. Então, isso, infelizmente, nesse quadro atual, a gente fica bastante preocupado, porque, efetivamente, para você, por exemplo, manipular um ventilador de pacientes com o pulmão inflamado pela Covid, você precisa ter uma técnica muito diferenciada em relação a outras doenças, porque às vezes você tem o equipamento, mas assim a manipulação errada pode também agravar a situação. Contribuir a agravar a situação e mais pessoas infectadas e mais pessoas mortas. Ilana, eu vou... 2 minutos, Joel. Eu vou apelar pelo seu poder de síntese agora no final do programa, me comprometendo a levar vocês dois no próximo programa, porque ele não vai se esgotar aqui. Isso aqui é um recorte só do tema a saúde mental da mulher. Olha só, eu diria que o nosso sistema de saúde público não tem dado conta da saúde mental por inúmeras razões. A primeira delas é porque a gente jamais pode pensar a saúde mental separada da saúde sanitária. Isso não se pensa assim. E porque as ações de saúde mental e de saúde de um modo geral, no SUS, elas estão divididas entre as direções de os pilares de assistência e de promoção de saúde. Nós não vivemos num país que assiste suficientemente e muito menos que promove saúde mental. A destruição paulatina da reforma psiquiátrica, encampada pelo Estado, né? pelo governo, não vou chamar de Estado, porque a reforma psiquiátrica é uma produção de Estado. A destruição da reforma psiquiátrica e a desarticulação dos seus dispositivos de cuidado tem sido uma violenta e grave retirada de condição de cuidado com a saúde mental das populações. Eu agradeço a possibilidade. Em 10 segundos, Ilana, qual é o seu maior medo nesse momento de pandemia, de crescimento de mortes e de infectados no país? O meu maior medo?
é de morrer. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Ilana Katz, psicanalista e pesquisadora no Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. Joel Renaud Júnior, médico psiquiatra e diretor do Programa de Saúde Mental da Mulher do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.